Olá, então, tudo bem? Espero que sim, tranquilos, seguindo aí, né, nesse nosso isolamento social. Eu tô cansada de ficar em casa e vocês? Bom, vamos seguir então com as nossas aulas de prova criminal, né? Estamos falando dos meios de prova. Na aula passada, conversamos bastante sobre a perícia. E hoje vamos dar seguimento ali aos meios de prova que estão no CPP. E aí, hoje vamos começar falando a respeito do interrogatório, tá? Interrogatório do acusado. Veja bem, primeira coisa é que o interrogatório, né, ele é classificado como um meio de prova, mas ele também é um meio de defesa, porque é o momento que o réu tem a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Né? Então, a gente já estudou o princípio da ampla defesa, já falamos que a defesa se divide em defesa técnica, que é aquela que é feita pelo advogado, e a autodefesa, que é facultativa e que vai ser feita pelo próprio réu. E o momento, né, mais adequado, mais propício para a autodefesa é exatamente o momento do interrogatório. E eu falei que a autodefesa ela é facultativa porque nós sabemos que o réu ele tem o direito de permanecer em silêncio, né? Então, se ele utilizar o direito ao silêncio, já estudamos isso, né? Falamos do direito ao silêncio quando falamos da questão da defesa, da inocência, dos princípios. E o silêncio significa eu tenho o direito de permanecer calado e o silêncio não vai ser interpretado desfavoravelmente. Então, a grande sacada desse princípio, né, desse direito ao silêncio, é exatamente isso. O silêncio não significa nada. Ele não pode ser interpretado desfavoravelmente. Ah, professora, mas eu não sei o que se passa na cabeça do juiz. O juiz pode achar, né, intimamente que quem cala consente. Realmente, a gente não sabe o que se passa na cabeça de ninguém, muito menos do juiz. Mas se o juiz, de alguma forma, na motivação da decisão, ele sinalizar que ele valorou o silêncio, então, por exemplo, se o juiz escrever o réu não colaborou para o esclarecimento dos fatos, né? E aí você verifica então que o réu ficou em silêncio, eu posso dizer que o juiz está valorando o silêncio, posso questionar essa fundamentação e eventualmente conseguir aí reverter essa sentença judicial em grau de recurso, tá? Então, dentro do interrogatório, o interrogatório é um meio de defesa, é um meio de prova e é o momento, então, que o réu poderá utilizar para fazer sua autodefesa, sendo facultativa. Bom, a partir daí, vamos ver o que o CPP fala a respeito do interrogatório, né? Então, vamos seguindo ali o Código de Processo Penal. Como eu tinha comentado, essa parte de meios de prova a gente tem que acompanhar ali na legislação, porque tem muito detalhe. Então, o interrogatório está ali no artigo 185. Então, vamos lá. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Olha, quando a gente estudou inquérito policial, nós falamos que uma vez indiciado, né, ocorrido o ato formal de indiciamento, o indiciado será ouvido na forma desse interrogatório aqui que a gente falou. Então, com as devidas adaptações, né, a fase extrajudicial, a oitiva do indiciado na delegacia deve obedecer o que estabelece o CPP no interrogatório judicial, ou seja, tem o direito de estar acompanhado do advogado, isso na fase extrajudicial e, obviamente, em juízo, conforme a gente acabou de ler, tem que ter o defensor e tem o direito de permanecer calado. E na delegacia, o delegado tem que alertar isso para o indiciado. Agora, vamos continuar aí, porque tem umas questões interessantes aqui para você prestar atenção, ó. O interrogatório do réu preso. Então, a gente vai falar agora de quem está preso, respondendo a ação penal e precisa ser interrogado. Vai ser realizado em sala própria,
no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Olha só, CPP, regra, quem está preso vai ser interrogado lá no estabelecimento prisional. Essa é a regra, tá? Então, vamos acompanhando a lógica aí. E aí, veja bem, lá no estabelecimento prisional vai estar presente o juiz, o MP, os auxiliares e o defensor, tá? E, obviamente, que para isso acontecer tem que ter uma estrutura lá que garanta a segurança de todos. Ok. Parágrafo 2º do 185. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Olha só, já vamos ler as finalidades, mas eu já quero que você perceba o seguinte. Regra, ir no presídio. Exceção, videoconferência, tá? E aí você vai me falar, professora, mas por que a videoconferência é a exceção e não a regra? Videoconferência é bom demais, porque fica todo mundo seguro, né? Quem é todo mundo? Fica o juiz, o MP, né? Os serventuários, todos lá no fórum, no ar-condicionado, seguros e tranquilos, e o preso lá no estabelecimento prisional. Então, por que essa comodidade não é a regra? Vou te explicar. O contexto foi o seguinte: o Estado de São Paulo, por lei estadual, estabeleceu como regra no Estado de São Paulo, isso já tem alguns anos, obviamente, que seria feito por videoconferência nessas hipóteses que daqui a pouco a gente vai mencionar. E aí, obviamente, que foi questionada a constitucionalidade dessa lei, porque isso é matéria, não pode ser tratado por lei, né, estadual, é matéria de competência federal, competência da União. Então, ou foi questionada a constitucionalidade, o Supremo analisou, estabeleceu, né, que obviamente a lei estadual de São Paulo ela era inconstitucional, mas aproveitou e mandou um recado. Que recado? Disse que a videoconferência ela nunca poderia ser a regra, ela tinha que ser a exceção, porque ela viola a dignidade do preso, tá? Viola a dignidade do preso no sentido de que é direito do preso ter contato pessoal com o seu julgador. E o preso ficaria privado disso, né, na videoconferência. E aí você vai falar, mas como assim, né? Por quê? Que viola a dignidade? Qual o problema dele não ter contato pessoal com o julgador? O problema é que, veja bem, a pessoa que está respondendo a ação penal, qual é o perfil do preso brasileiro? Ele é analfabeto funcional. Ele não tem, assim, muitos conhecimentos jurídicos e ele pode achar que, na verdade, aquilo que está passando, entre aspas, na televisão, na telinha, na videoconferência, é um embuste, é uma fraude. Ele pode achar que, na verdade, não teve um julgamento, que apareceu uma pessoa lá com uma roupa preta que dizia que era o juiz, mas ele não tem certeza disso. Então, é direito da pessoa que está sendo processada o contato com o julgador e ter essa segurança de que está, de fato, acontecendo um processo e um julgamento de forma legal, correta e justa. Tá? Então, quando o Supremo estabeleceu isso nesse julgado, né, da constitucionalidade da lei paulista, ele acabou já se direcionando que entenderia por uma inconstitucionalidade se fosse estabelecida que a regra é a videoconferência. Foi por isso que o CPP, quando foi alterado para incluir essa possibilidade, colocou como exceção. Uma outra coisa que nós estamos acompanhando agora, em tempo real, é como o uso das tecnologias e a prática de atos virtuais, ela está se tornando aí, né, muito a nossa regra agora, nesse momento. Ah, professora, mas isso está sendo nesse momento, porque a gente não está podendo encontrar pessoalmente, né? Então, a gente está usando esse outro meio. Sim, mas as pessoas estão, né, tendo um acesso a atos praticados de forma virtual de uma forma agora muito ampla. Tá? Uma disseminação total desse meio de comunicação, e tanto é verdade que os julgamentos pelos tribunais, que já eram transmitidos, né, pela internet, pela TV Justiça,
Agora, os julgamentos propriamente ditos estão acontecendo de forma virtual. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou antevendo que talvez uma das consequências dessa pandemia, né, do âmbito jurídico, seja essa maior utilização das plataformas virtuais, a continuidade de julgamentos virtuais, talvez não só em momentos excepcionais, que é esse agora, mas talvez de uma forma, né, no tempo normal aí, no nosso cotidiano jurídico, e talvez uma tendência da videoconferência não ser mais uma exceção no futuro, mas uma regra. Vamos acompanhar aí essa evolução que acelerada, era uma tendência, mas que foi acelerada agora com a questão da pandemia. Depois, quem quiser comentar a sua percepção em relação a isso, quem trabalha em tribunal, seria interessante, né, essa perspectiva aí que a gente está acompanhando, a perspectiva de os atos processuais agora estarem sendo praticados, né, amplamente numa forma virtual, por plataformas virtuais, e o que vocês estão achando isso, da adaptação das pessoas, do entendimento da pessoa leiga em relação à confiança desse meio alternativo, desse meio virtual. Tá? Alternativa em relação aos meios tradicionais de prática de atos processuais, de comunicação de atos processuais, intimações e notificações. Acho que essa revolução aí, ela foi antecipada e vai ser uma novidade aí que a gente vai acompanhar daqui para frente, né? Essa adaptação de todos aos meios virtuais e à videoconferência. Mas vamos voltar para o parágrafo 2º, que por enquanto, então, a videoconferência vai ser exceção e vai ter que ser motivada para atingir uma dessas finalidades. Então, estamos lendo o 185, parágrafo 2º, os incisos agora. Inciso 1. Para prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integre uma organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Então, isso aqui é para, por exemplo, né, Marcola, esses bandidões aí que a gente sabe, né, Fernandinho Beiramar, que a organização criminosa tá doida para soltar eles e fica esperando um momento deles saírem do estabelecimento prisional para poder tentar uma fuga. Então, seria esse tipo de situação que justificaria aí o inciso 1. 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Aqui já seria uma pessoa que está acamada, doente, né, impossibilidade de deslocar, e aí a videoconferência permitiria que essa pessoa participasse do ato, já que naturalmente ela não participaria, porque não pode, né, ter esse deslocamento por questões aí de saúde. 3. Impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher depoimento destas por videoconferência nos termos do 217. Aqui é interessante você perceber o seguinte: não, o réu não pode estar presente na audiência porque há informações aí de que ele estaria coagindo testemunha, vítimas e etc. Olha, a lógica do CPP é o seguinte: se a vítima ou testemunha está com medo do réu, é ela que vai ser ouvida por videoconferência, não o réu, tá? O réu, de novo, tem o direito a estar presente durante o ato processual. Então, quem está com medo é que tem que ser ouvido por videoconferência, e não o contrário. Essa é a lógica do CPP. E responder a gravíssima questão de ordem pública, que aí, obviamente, vai ser uma cláusula aberta aí para situações específicas, excepcionais, que haja a necessidade, então, da videoconferência. Bom, parágrafo 3º. Da decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência, isso tem um motivo que a gente já vai descobrir qual é. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar pelo mesmo sistema tecnológico a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os artigos 400, 401 e 531 deste Código. Então, o que isso significa? Como eu falei já para vocês, houve uma alteração nos procedimentos do CPP e a regra vai ser essa audiência de instrução e julgamento, ou também chamada de audiência una. Então, antes do momento do interrogatório, outros atos poderão ter sido praticados e cabe, a partir do momento que o juiz definir que o interrogatório vai ser por videoconferência,
o réu ele vai ter acesso, né, através da videoconferência, aos outros atos. Só que me lembra uma questão interessante também que eu não comentei, mas vou comentar agora, que é o seguinte. Antes da alteração desses procedimentos do processo penal, lembrando que os procedimentos vocês vão estudar em processo penal 2, tá? Mas antes, o interrogatório era o primeiro ato da instrução, tá? Então, a gente tinha o recebimento da denúncia, o juiz determinava a citação do réu e o réu era citado para ser interrogado. Então, o interrogatório, ele dava início à instrução probatória. Instrução probatória, colheita de prova, né? Então, o interrogatório era o primeiro ato da instrução. E aí, veja bem, se era o primeiro ato, o réu era interrogado antes das testemunhas. Antes de saber qual era a prova que ia ser produzida judicialmente, tá? Isso, obviamente, prejudicava um pouco o contraditório e ampla defesa, para não dizer muito, né? Prejudicava muito. Então, com a alteração dos procedimentos, o interrogatório passou a ser o último ato da instrução. Então, quando o réu é interrogado, toda a instrução já foi feita, toda a colheita da prova já foi feita. Então, todas as testemunhas já foram ouvidas, as provas já foram colhidas, já foram apresentadas. E isso permite o maior contraditório e a ampla defesa, porque o advogado, o defensor, ele tem melhores condições de orientar o seu cliente a respeito do que ele deve dizer no interrogatório. Então, pode orientar, olha, por exemplo, as testemunhas não disseram nada, não conseguiu ser colhida a prova a respeito da autoria, ou não ficou comprovada a materialidade do crime. Então, por exemplo, o réu não fale nada, utilize o direito ao silêncio, porque você vai ser absolvido por falta de provas. Então, isso permite, né, uma maior ampla defesa do réu. Então, o interrogatório agora é o último ato, e é exatamente por ser o último ato, que se outros atos vão ser praticados e o réu vai ser ouvido por videoconferência, ele tem o direito de acompanhar esses outros atos sendo praticados pela videoconferência. Certo? Ok. Seguindo aí. Parágrafo 5º. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso aos canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso. Então, de novo, por que tem que avisar que vai ser por videoconferência com 10 dias de antecedência? Para a defesa se organizar. Porque vamos precisar de 2 defensores. Um lá no estabelecimento prisional e outro no fórum. E esses defensores, eles têm que ter uma forma de comunicação. Por quê? Porque o réu pode virar para o defensor lá do presídio e falar, a testemunha está falando isso, tem que fazer tal pergunta, porque não foi bem assim, porque tem que fazer assado e etc. E esse defensor, ele tem que ter o direito de conversar com o defensor da audiência, para eles trocarem uma ideia e ver se é adequado, se é conveniente, ou que tipo de pergunta que pode ser feita, tá? Então, é por isso que tem que ter essa comunicação, né, para eles se organizarem. E aí vem a sala reservada ao estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência. Será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo MP e a OAB, né, para ver se é seguro, se está adequado, etc. E parágrafo 7º. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses que o interrogatório não se realizar na forma pelo parágrafo 1º e 2º. Olha só. Então, vamos lá. Recapitulando. Interrogatório do réu preso. Qual é a sistemática? Qual é a regra? Regra, irem até o estabelecimento prisional. Irem quem? Juiz, MP, defensor e o que mais for necessário. Vão até o estabelecimento prisional. Isso é a regra. Exceção, videoconferência. Exceção da exceção, requisição para que o réu compareça em juízo. Requisição é o réu ir ao fórum mediante escolta, tá? Essa é a exceção da exceção, ou seja, só em último caso, não deu para fazer nem da primeira nem da segunda forma, a terceira forma de interrogatório do réu preso é por escolta. O que você acha que é a regra atualmente? Quem sabe? Escolta, requisição, tá? Mas como, professora, por que é a regra se tem 2 outras possibilidades na frente dessa situação, dessa exceção? Pois é, gente, mas a escolta, ela é muito, de novo, mais cômoda.
Cômoda para quem? Para juiz, para MP e para muitos defensores também, porque eu já estou lá no fórum, né? É muito mais tranquilo lá no fórum, mais seguro. Tem de novo ar-condicionado, cafezinho, lanche e afins. E é muito ruim a gente ter que se deslocar lá para o presídio, porque normalmente o presídio é longe. Chegando lá a gente se sente um pouco inseguro, porque não sabe se vai ter uma rebelião ou não, e etc. Agora, o que eu quero deixar bem claro é que cabe ao juiz insistir em seguir o procedimento previsto na lei, porque se o juiz disser que o interrogatório vai ser no presídio, não tem como o MP ou o defensor dizer que não, né? Então, isso tudo é uma questão aí de o judiciário implementar o que está no CPP. Se isso é bom, conveniente, cômodo ou não, já é outra história. Aplica-se o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo, no que couber a realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido. Então, não é só para o interrogatório que tem essa sistemática, para esses outros atos também. O que mais que nos interessa? Parágrafo 10º. Do interrogatório deverá constar informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Então, olha só, é papel do juiz saber da situação dos dependentes do preso, né, dos filhos menores, filhos com deficiência, e saber se os cuidados em relação a esses dependentes do preso estão sendo cuidados. Então, isso tanto no âmbito da delegacia, também é dever do delegado fazer esses questionamentos e tomar providências, ou seja, a pessoa foi autuada em flagrante e diz que deixou os filhos sozinhos em casa, acionar o conselho tutelar para ir lá socorrer essas crianças, socorrer pessoas que tenham deficiência, que estão ali, né, sozinhas, porque o responsável acabou de ser preso. E também o juiz tem que ter esse cuidado de saber em que situação andam esses dependentes, porque não é porque a pessoa está presa que essas pessoas vão ficar à míngua, não vão ser cuidadas. É dever do Estado ir atrás e protegê-las, já que a pessoa que estava responsável por elas eventualmente está presa, tá? 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. E aí, parágrafo único, o silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Então, você veja, o parágrafo único, ele é perfeito no sentido do conteúdo do direito ao silêncio, né? Não pode ser interpretado em prejuízo da defesa, isso é muito importante. Agora, um outro detalhe do artigo 186 que eu quero que você perceba é o seguinte: você viu que ele vai ser qualificado, cientificado do intentor da acusação e depois o juiz comunica do direito ao silêncio. Então, havia uma discussão se o direito ao silêncio permitiria que o preso não se qualificasse, ou seja, que ele não se identificasse. Havia essa discussão, se estava acobertado ou não essa primeira fase do interrogatório, que é a fase da qualificação, esse primeiro momento que é da qualificação. E aí entende-se que não, que o preso ele tem o dever de se identificar, tá? E eu já tinha conversado com vocês a respeito dessa discussão de que se o preso mentisse a respeito da sua identificação, se isso era ou não crime. E a posição atual é de que é crime a pessoa que está sendo presa não se identificar corretamente. Então, ele vai responder, por exemplo, por falsa identidade, se ele não se identificar corretamente. E há uma contravenção penal para a pessoa que se nega a se identificar perante a autoridade, tá? Então, o direito ao silêncio, ele tem a ver com a questão da incriminação, com relação aos fatos, com relação a ele responder a respeito da participação dele nos fatos criminosos. E não estaria, o entendimento que prevalece atualmente é de que não engloba a fase da qualificação, tá bom? Então, presta atenção nesse detalhe. 187, o interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos, isso que eu comentei. Na primeira parte, interrogando, né? Então, interrogando é quem está sendo interrogado.
Será perguntado sobre residência, meios de vida, profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais. Olha, esse primeiro momento ali, essas informações de cunho social e até de cunho processual, elas servem para quê? Para o juiz conhecer um pouco mais quem é esse réu. Dependendo de informações que são coletadas ali, o juiz utiliza essas informações na dosimetria da pena, né? Naquele momento de analisar as circunstâncias judiciais, o juiz pode utilizar esse tipo de informação. E também, para quem já presenciou interrogatórios, é um momento do juiz estabelecer uma comunicação ali com aquela pessoa que vai ser interrogada. Então, essas perguntas, elas são, assim, de um cunho mais social, econômicos e tal, e isso facilita ali para o juiz começar o interrogatório, não começar já o interrogatório, foi você que matou, não sei o quê, blá, 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 etc. Tá? Então, tem muito disso, é muitas vezes uma estratégia, quando você faz esse tipo de pergunta, o juiz utiliza para ter uma estratégia de aproximação com o réu, de mostrar que está ali interessado em quem é aquela pessoa e não simplesmente cruamente já partir para perguntar se foi ele, se não foi ele e etc. E um outro detalhe, que essas perguntas a respeito da situação jurídica, né, se ele é reincidente, se ele já foi preso, etc., o juiz faz essas perguntas e muitas vezes tem juiz que utiliza aquelas respostas para ver se o réu realmente ele é sincero, né? Né, se é digno de confiança em relação a perguntas, às respostas que ele dá. Mas é óbvio que o juiz não vai considerar a resposta do réu para saber se ele é reincidente ou se ele é primário. O juiz vai utilizar para esse tipo de informação, né, fidedigna, a folha de antecedentes penais. E antes que você já pense assim, então se o réu falou que ele é primário e ele não é, ele é mentiroso e tal. Não. Tem a ciência também que a maioria dos réus não sabe a sua própria situação jurídica, tá? Tem muitos réus que não têm conhecimento da sua situação jurídica. Não sabem se são primários, se são reincidentes, se tem ou não antecedentes. Se não é nem má fé, não. É desconhecimento mesmo, tá bem? Então, é isso. Que mais? E aí, na segunda parte do interrogatório, estamos no 187, parágrafo 2º, na segunda parte será perguntado sobre ser verdadeira a acusação que lhe é feita, não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la. E aí vem lá uma lista de perguntas, aonde estava o tempo que foi cometida a infração, as provas já apuradas, se conhece a vítima e testemunhas, se conhece o instrumento do crime, e blá, blá, blá. Uma lista aí de perguntas. Olha, é óbvio que essa lista de perguntas aí, o juiz vai adaptar em cada situação, tá? Não é um checklist, já fiz a primeira pergunta, a segunda pergunta, a terceira pergunta. É nesse momento, inclusive, que é interessante aqueles que querem seguir a carreira aí da magistratura assistirem a várias audiências, tá? Com juízes diferentes. Porque vocês vão ver que tem juízes que têm, assim, uma facilidade muito grande de conduzir interrogatórios, oitivas de testemunhas e que conseguem descobrir um monte de coisa, exatamente porque tem essa facilidade ali na hora de conduzir as perguntas. Então, não é ler a pergunta e ver o que a pessoa responde. É você prestar atenção na resposta que o réu deu e engatar uma pergunta na sequência com base no que ele falou. Isso que faz o interrogatório ser ou não produtivo, do ponto de vista probatório, tá? E de fato, isso é uma habilidade que nem todo juiz tem. Você que quer ser juiz, assista a vários para você conseguir ter essa habilidade, tá? Que é muito importante para o alcance da verdade real. O que mais? Aí vem o 188, olha só. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se entender pertinente e relevante. Então, aqui também é outro ponto importante, porque é o seguinte, qual é a sistemática do interrogatório? O juiz pergunta e depois a acusação e defesa podem complementar as perguntas do juiz. Tá? É diferente da sistemática da oitiva da testemunha. Na oitiva da testemunha, a parte que arrolou pergunta primeiro, a outra parte pergunta depois,
e o juiz, se entender necessário, no final complementa. Então, presta atenção que a sistemática do interrogatório é diferente da sistemática do oitivo das testemunhas. E um outro detalhe é que o juiz vai verificar se as perguntas feitas pelas partes são pertinentes. Porque, outra coisa, a gente vê muito filme americano, eu adoro, acredito que vocês também, e lá é muito comum as partes ficarem pergunta, insistindo, até a pessoa entrar em contradição e, né, dar uma bobeada ali na resposta. Isso no Brasil não será admitido, porque viola a dignidade da pessoa humana. Tá? A pessoa não pode ser coagida, induzida em erro através de perguntas capciosas ou perguntas repetitivas. O juiz vai interferir nesse tipo de interrogatório, né, que induz a pessoa em erro, que é muito repetitivo e que humilha a pessoa. Então, o juiz vai perguntar onde você quer chegar, qual é o objetivo dessa pergunta, ou faça uma pergunta mais clara, certo? Ok. Professora, assim não tem graça, mas assim o direito de todos nós é observado, tá? Lembrando que a pessoa que está sendo interrogada, ela é inocente. Você lembrou disso? Não esqueça. O que mais? E aí, uma série de regrinhas, vamos ler rapidamente. Havendo mais de um acusado, vão ser interrogados separadamente, porque senão eles falam igual ou rebatem ponto a ponto, né? O 192 vai falar do interrogatório do mudo, do surdo e do surdo-mudo, não tem complexidade, depois vocês dão uma lidinha aí. Que o 193, o interrogando que não fala a língua nacional será feito por meio de intérprete, né? Então, olha só, o melhor mundo da vida é quando tem intérprete para vários tipos de idiomas e também quem fale a língua dos sinais. Normalmente não tem intérprete disponível. Quando é extremamente necessário, o juiz normalmente requisita que professores da rede pública, né, de ensino especial ou de algum idioma específico compareçam à audiência para poder ajudar na tradução. Professor, e não foi possível. E aí? E aí que realmente já vi situações de um professor da língua dos sinais ter sido requisitado para uma audiência de um surdo-mudo e que não sabia escrever também, uma situação bem complexa. O professor lá para fazer o intérprete não pôde, a interpretação não pôde comparecer, e aí o juiz permitiu que a mãe do réu ajudasse na tradução. Não é o que está previsto na lei, mas é o que foi feito no momento por impossibilidade de outra situação e do juiz entender que precisava do interrogatório. E foi um caso bem interessante, até deixa eu contar para vocês. Então, o intérprete não compareceu, o juiz falou para a mãe ajudar, a mãe falou que poderia ajudar, mas que se o juiz quisesse, o réu poderia, do seu próprio jeito, esclarecer os fatos. E aí o juiz falou, mas como assim, né? Ele não fala, ele não escreve, como é que ele vai ajudar? Gente, o réu fez todo um gestual explicando o que tinha acontecido. E não só o juiz, mas eu estava ali como defensora da ativa e o MP entenderam tudo. Ele estava sendo acusado de roubo, mas pelo gestual dele, ele deixou claro que foi um furto, sabe? E ele explicou que ele estava ali acompanhando o movimento, né, numa padaria, e aí esperou a caixa sair da padaria, do caixa, para ir lá para dentro, para ele poder subtrair o dinheiro, e de fato ele conseguiu fazer isso. E aí quando ela voltou, ele já tinha subtraído o dinheiro, e aí ela ficou assustada e começou a perguntar para ele que se ele tinha pego o dinheiro, o que estava acontecendo e tal. E ele não fala, então ele começou a emitir alguns sons que ela interpretou como sendo, né, algo muito assim, uma ameaça, etc. Mas na verdade foi a impossibilidade dele esclarecer, porque ele não falava. E aí ele próprio conseguiu a desclassificação dele de roubo para furto. Foi bem interessante esse caso, tá? O que mais? E para a gente terminar aqui, o 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato vai ser consignado no termo. Tudo que acontece na audiência é consignado, né, no termo da audiência. E o 196, a todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício
ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Então, o réu poderá ser reinterrogado quantas vezes se entender necessário para esclarecer algum fato, e isso pode ser solicitado pela defesa ou pela acusação ou o próprio juiz de ofício quando surgir um fato novo. Ok? Então, falamos do interrogatório. Agora vamos passar para o capítulo 4, que fala da confissão. O valor da confissão, olha aí, o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. E para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Olha, muito importante esse artigo, porque ele deixa claro que a confissão não vale mais do que os outros meios de prova. Não, a confissão não é mais a rainha das provas. Cuidado! Tem gente que acha isso até hoje. A confissão é a rainha das provas. Confissão vale tudo, confissão vale mais. Não. Não, isso foi na Idade Média. Idade Média, né, lá no século XII, 12 a 14, por aí. A gente está em 2020, não é mais Idade Média, tá? Confissão não é mais rainha das provas. Confissão não vale mais do que os outros meios de prova. Na verdade, olha o que o artigo diz. A confissão, será confrontada com os demais meios de prova, verificando se tem compatibilidade. Isso significa o quê? Que a confissão isolada não pode ser utilizada para condenar o réu. Ah, professora, mas ele confessou. Sim, ele confessou. Só que só a confissão, por si só, o juiz não pode condenar o réu. A confissão tem que estar de acordo com outros elementos de prova para que o juiz possa condenar o réu. Por quê? Porque senão, indiretamente, estaria sendo violado o direito ao silêncio. Porque, olha só, se a única coisa que tem para condenar o réu é a própria palavra dele, se ele tivesse utilizado o direito ao silêncio, ou seja, se ele tivesse ficado calado, ele ia ser absolvido. Então, o juiz não pode condenar só com base na confissão. Isso é muito importante, ok? Você, quando for juiz, você, quando é assessor de um juiz, vai fazer uma sentença condenatória. Se você está lá com todo o gás condenando porque, afinal, ele confessou, isso não está correto. Viola o direito ao silêncio. Por quê? Porque ele pode ter confessado mediante tortura. Ah, não, professora, não foi torturado, tenho certeza absoluta, isso não pode ter acontecido aqui. Por tais e tais motivos, não teve tortura. Ok, mas pode ter tido outras coisas. Pode ter tido paga. Alguém pagou para ele assumir a autoria desse crime. Ou pode ter uma coerção por trás que a gente não está a par. Ele está confessando porque ele está coagido, a família dele está sendo ameaçada. Então, confissão por si só não autoriza condenação, tá? Ah, professora, mas ele confessou. Bom, se ele confessou e foi ele mesmo e não tem paga, não tem tortura, não tem nada, a confissão dele vai te dar subsídios para você localizar outros meios de prova. E aí o conjunto probatório vai autorizar a confissão, tá? Só para a condenação, só para esclarecer esse ponto. O que mais? Aí vem o 198 e diz o seguinte, o silêncio do acusado não importará a confissão, ok? Mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. É isso. É assim, presta atenção, olha lá. Silêncio não é confissão, ok? Mas é elemento para a formação do convencimento do juiz. Então, o juiz pode utilizar o silêncio do acusado para achar alguma coisa? Não. Essa segunda parte, tá? Não foi recepcionada pela Constituição de 88. Silêncio não significa nada. O juiz não pode valorar o silêncio. O juiz não pode achar que quem cala consente. Já falamos sobre isso. Então, presta atenção. Segunda parte do 198 não está de acordo com a Constituição de 88. Já faz uma anotação aí no seu código. 199, a confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos observados 195. Isso aqui é porque é o seguinte, tem gente que fala assim, o réu confessou para mim lá em casa, o réu confessou lá dentro da cela. Isso não é confissão, tá? Confissão jurídica, confissão meio de prova, confissão com valor legal, é aquela que é feita perante a autoridade.
perante o delegado na fase do inquérito ou perante o juiz. Esse negócio de ele confessou para mim lá em casa, isso não é confissão, tá bom? E 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Então, a confissão é divisível porque eu posso confessar um crime e negar outro. Eu posso confessar que eu não matei, mas que eu ocultei o cadáver. E ela é retratável porque eu posso confessar os crimes, por exemplo, na delegacia e me retratar disso em juízo. E sou livre para fazer a confissão do jeito que eu quiser e voltar atrás do jeito que eu quiser. Agora, o juiz também é livre para valorar essa confissão da forma que ele entender adequada, para considerá-la ou não. O que eu também tenho que prestar atenção nesse detalhe é o seguinte: se o juiz valorar a confissão, ou seja, se o juiz utilizar a confissão para formar o convencimento e condenar, o juiz não pode deixar de reconhecer a atenuante da confissão, tá? Então, veja bem, se o juiz utiliza a confissão para condenar, o juiz vai ter que reconhecer a atenuante, porque senão fica incoerente, né? Eu uso para prejudicar o réu, no sentido de condenar o réu, mas na hora de utilizar para beneficiar, que é para atenuar, aí eu já não vou considerar. Então, não. Então, se o juiz fundamentar com a confissão, o juiz vai ter que atenuar a pena, tá? Então, tem que ter essa coerência aí na atuação do juiz, na decisão do juiz na sentença. Ok. Agora vamos falar da figura do ofendido, né, da vítima. Olha aí, 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Então, sempre que possível, é importante ouvir a vítima, porque a vítima é a pessoa que tem melhores condições de esclarecer a respeito dos fatos, tá? Então, sempre que possível é importante. Aqui, acho que a gente até já tinha comentado a respeito de uma jurisprudência importante, mas se eu falei, vou repetir, se não falei, vou falar agora, que é uma jurisprudência a respeito da palavra da vítima ter especial relevância, né, nos crimes cometidos às escuras. Acho que eu já falei sobre isso, então, mas vamos recapitular nesse momento. Então, é importante ouvir a vítima, e a palavra da vítima tem especial relevância, né, nos crimes às escuras. Crimes às escuras são crimes em que os meios probatórios são escassos, tipo crimes de natureza sexual e violência doméstica. Então, nesse tipo de crime, que é cometido dentro de casa, né, no escondidinho, que os meios probatórios são escassos, que, ou seja, que muitas vezes não tem prova testemunhal, não tem outros meios de se provar esses crimes, a palavra da vítima tem especial relevância. Isso é entendimento do STJ, e tem julgados do STF também, e de vários tribunais nesse sentido. E o que significa a especial relevância? Veja bem, especial relevância, olha o cuidado na terminologia dos precedentes dos tribunais. Especial relevância. Não está dizendo que vale mais do que os outros meios de prova, porque a gente já sabe que no nosso sistema as provas valem igual. Especial relevância significa que a palavra da vítima, que é coerente, segura, né, que passa credibilidade, né, que dá segurança para o julgador confiar nessa palavra, que está de acordo com os demais elementos de prova, o juiz pode utilizar para condenar. Eu falei a palavra credibilidade, mas aí eu não quero que você entenda que eu estou dizendo a vítima tem que ter credibilidade. A professora falou que a vítima de estupro tem que ter credibilidade. Pelo amor de Deus, não é isso, tá? Credibilidade aí é no sentido de segurança, coerência. É isso que eu estou falando. Então, eu vou explicar. É um exemplo prático para não ter nenhum mal entendido nesse assunto. Vamos supor que a vítima, então, está dizendo que foi estuprada, né? E aí ela dá o depoimento dela. E aí o papel do juiz para dar a palavra da vítima ter especial relevância é verificar se aquilo que ela falou está de acordo com o que foi colhido no processo. Então, por exemplo, eu saí do meu trabalho, tal horário, do trajeto do trabalho até em casa, eu fui atacada por uma pessoa assim, fui estuprada e etc. Então, assim, ninguém viu o estupro, mas a vítima forneceu essas informações. Então, como é que eu vou dizer que a palavra da vítima, ela está de acordo com os demais elementos de prova? Ela falou que saiu do trabalho tal horário. No trabalho, ela bate ponto
No trabalho tem câmera, tem ponto digital, dá para ver que ela saiu aquele horário? Ó, confirmei essa informação. Ela falou que ela que fez aquele trajeto chegou em casa mais ou menos tal horário. Lá no prédio dela tem câmera, deu para ver ela chegando, deu para ver que ela estava desgrenhada, né? O porteiro viu ela chegando e viu que tinha acontecido alguma coisa, porque ela estava transtornada, porque ela estava machucada. Você está entendendo? Então tem como a gente confirmar isso, né? Ainda que não tenha outros meios probatórios do ato em si, só para esclarecer. E aí, vamos lá. Por outro lado, a gente vai ouvir uma vítima de estupro e é natural a pessoa estar nervosa, magoada, né, com o fato, tudo, aterrorizada e tal. E aí ela não dá muitas informações. É natural, mas por outro lado, se ela não tem muita segurança no reconhecimento de quem seria o autor do fato, não consegue esclarecer exatamente, por exemplo, qual foi a dinâmica, de onde ela veio, para o momento que ela chegou, por mais que seja natural o trauma sofrido, isso vai dar, não vai dar segurança para o juiz condenar uma pessoa, entendeu? Ainda mais por um crime de natureza sexual. Então não é que o juiz está dizendo que o fato não aconteceu e que a vítima é culpada de alguma coisa ou que a vítima inventou alguma coisa. Não é nada disso, tá? Pelo amor de Deus. É simplesmente que não tem elementos suficientes para transformar uma pessoa que é inocente em culpada. Tá? É por isso que as orientações são sempre assim. As pessoas vítimas de crimes de natureza sexual, por mais doloroso que seja, a orientação padrão é ir até a delegacia para poder preservar os vestígios do crime, para poder a autoridade policial colher o maior número de informações possíveis para poder viabilizar a condenação daquele que é culpado de um crime dessa natureza. Agora, se não houver elementos suficientes, seguros o suficientes, o juiz vai absolver. Tá bem? Então, essa questão aqui que é muito importante. E dessa jurisprudência, né, quanto à palavra da vítima ter especial relevância. Espero que tenha ficado claro. E se alguém depois ficar com dúvida ou ficar aborrecido com alguma coisa que eu falei em relação a esse tema, tá? A gente pode conversar mais sobre isso. E eu quero esclarecer qualquer ponto desse assunto. Nesses longos tempos, né, que eu dou aula dessa disciplina e tudo, muitos alunos já me relataram ter sido vítimas de crimes de natureza sexual. Eu sei que quando eu falo desse tema, da importância da palavra da vítima, muitos se sentem pessoalmente tocados, né, e aborrecidos, às vezes por alguma colocação, não só eu, mas outros professores também que possam ter falado. E eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida e qualquer mal-entendido da minha fala em relação a esse tema, tá? Que é um tema muito delicado mesmo. E aí agora eu estou gravando a aula para vocês e posso ter ficado alguma coisa truncada, tá? Então fiquem livres, à disposição para me procurar no privado, para a gente conversar e, se for o caso, eu esclarecer qualquer ponto desse assunto, tá bom? Tranquilo em relação a isso. E me redimo de qualquer coisa que tenha ofendido alguém em relação a esse tema tão difícil para tantas pessoas, né? Que mais aqui? E aí uma outra coisa é que é o seguinte, o processo penal sempre foi muito criticado. Por quê? Porque o processo penal ele fala muito dos direitos do réu, né? Do procedimento que tem que ser adotado em relação ao réu, e falava pouco da vítima, né, e dos direitos que a vítima também tem que ter. E aí, por conta disso, o artigo 201, que é esse que a gente está lendo, ele foi bastante alterado exatamente para poder incluir aí direitos da vítima. Então, para deixar claro que não é só o réu que tem direitos, mas a vítima também. Então, vamos dar uma olhada aí no 201, quais são esses direitos que a vítima tem e que estão agora regulamentados no 201. Então, parágrafo 1º, ó. Se intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Olha, a gente já falou que o réu, regra, não poderá ser conduzido coercitivamente. Agora, a vítima sim, tá? A vítima sim. A vítima e as testemunhas podem ser conduzidas coercitivamente. Por quê? Porque, olha só, por exemplo, numa situação de uma vítima que está acusando falsamente uma outra pessoa, fez uma denunciação caluniosa, por exemplo, a gente só vai descobrir que é denunciação caluniosa lá na frente.
Então, ela está acusando uma pessoa da prática de um crime, de estelionato, de estupro, etc. E aí, na hora de fazer a produção probatória, ela não vem esclarecer os fatos, como é que aconteceu? Ela é obrigada a comparecer sim. Então, cabe sim condução coercitiva de vítima, tá? Se o ofendido melhor dizendo, será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, designação de data para a audiência e a sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. Olha, mesma coisa aqui também. Direito do ofendido saber do andamento processual. É muito desagradável para a vítima achar que o réu está preso, achar que o réu foi condenado e cruzar com ele no meio da rua. Então, é esse o direito de saber qual é o andamento processual, até porque se ficou sabendo que o réu foi solto, tomar suas providências. Então, por exemplo, eu não posso, o réu foi solto, ele está livre, ele foi absolvido, então ele tem o direito de andar na rua. Eu não quero encontrar com ele, então eu sabendo disso, eu vou tomar mais providências para não, evitar ao máximo cruzar com ele e etc. Porque se ele está absolvido e ele está livre, ele tem o direito de ir e vir. As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se por opção do ofendido o uso de meio eletrônico. Então, eu não quero que te conste o meu endereço no processo, porque o réu pode ter acesso, o defensor dele tem acesso, então eu forneço um e-mail e vou ser comunicada por e-mail. Antes do início da audiência, durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Isso aqui é muito importante também, é muito desagradável. Várias situações horríveis já aconteceram na antessala da audiência, porque fica lá o réu, que muitas vezes está preso ou solto, mas o réu com a família dele, e aí fica a vítima com a família dela ali esperando na antessala para a audiência. E fica um olhando para a cara do outro. Várias brigas, vários crimes já aconteceram em antessala de audiência. Então, o ideal é que tenha essa salinha reservada. Professora, mas tem fórum em cidade interior que é muito pequena, que é uma salinha para tudo. Eu sei, já vi fóruns desse jeito. Aí é muito complicado mesmo. E aí o que acontece é que às vezes o juiz tem um reservado, ele deixa a vítima naquele reservado ali, a salinha dele, às vezes até o banheirinho dele, ou deixa as pessoas fora do fórum e outras dentro do fórum para poder evitar essas saias justas que são muito comuns de acontecer. E se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, às expensas do ofensor ou do Estado. Obviamente, também, muitos crimes deixam sequelas emocionais, psicológicas, além de econômicas, em relação à vítima, e é louvável que o CPP se preocupe com isso, que o legislador tenha se preocupado com isso e dito desse encaminhamento. O reparo que tem que ser feito aqui é que está falando que às expensas do ofensor, ou seja, a ser custeadas pelo réu. Olha, a gente também não pode esquecer que o réu é inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a rigor, ele não vai ser obrigado a pagar essas despesas antes do trânsito em julgado. Tá? É óbvio que com o trânsito em julgado, a vítima pode sim mover a ação indenizatória e pleitear a reparação do dano, inclusive incluindo essas despesas. Então, é só para deixar claro que essa obrigação por parte do réu, ela só vai existir de forma concreta depois do trânsito em julgado. Por outro lado, é óbvio que o réu que quiser, custear essas despesas, isso inclusive deve ser considerado pelo juiz no momento da dosimetria da pena, porque sinaliza um arrependimento e uma vontade de reparar o dano por parte do réu. Mas a obrigação propriamente dita, ela só vai se constituir com o trânsito em julgado por conta do princípio da inocência, tá? E o parágrafo 6º diz que o juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo inclusive determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito, para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Olha, muito importante esse parágrafo 6º, A vítima, muitas vezes, ela não está presente no processo, ela não está ali para se defender, E é papel do juiz zelar pela honra da vítima. Então, evitar argumentações que possam expor a moral, a dignidade, da vítima.
Se for o caso, decretar que o processo vai correr em sigilo, restringir a publicidade do ato, tudo isso visando o melhor interesse das partes e proteger a vítima. Então, é muito importante esse cuidado, que deve ser uma providência de ofício do juiz, mas que pode ser solicitado pelas partes, né? Normalmente, essa solicitação pode partir parte do Ministério Público ou da própria vítima, e o juiz ter sensibilidade em relação a isso. A gente sabe que tem crimes que a própria lei já estabelece que devem correr em segredo de justiça, né? E que é o caso, por exemplo, dos crimes de natureza sexual, mas tem outras situações que o juiz vai verificar isso e deve tomar as providências. No caso também que envolve menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê, né, que o menor não poderá ser identificado no processo e tem toda uma regulamentação específica de proteção da imagem do menor e principalmente o menor infrator já tem isso, imagine o menor que for vítima de crime. Né? E tem situações muito pontuais em que realmente isso é indispensável. Eu lembro de um processo que eu atuei para a gente finalizar esse assunto e também que tem a ver com crime de natureza sexual, em que eu fui nomeada dativa, eu estava esperando a minha audiência, atrasou, e aí a audiência anterior o defensor não pôde ir, e aí o juiz me nomeou como dativa. A gente já conversou sobre isso, essa questão da nomeação dativa. E na época ainda não havia, foi um caso muito antigo, já tem muito tempo isso aconteceu, e aí o juiz me nomeou como dativa, e o caso era o seguinte, era um caso de estupro, o pai tinha estuprado a filha, sabe? Eu não sei se eu já contei esse caso aqui, eu me confundo às vezes, se eu já contei, desculpe, vou contar de novo. Mas enfim, aí tô lá, e aí chega o réu, e aí eu fui ouvir da vítima, né, a filha, e aí a filha contou que que a mãe tinha saído de casa e ficou ela em casa com o réu e a irmã menor, e que aí o pai a estuprou, ou passou a estuprar, né, sistematicamente ao longo de vários anos. E que ela só tinha conseguido, né, trazer isso para a justiça quando ela completou 18 anos, que ela foi até a delegacia e comunicou o fato. Então, assim, um caso horrível, né? Muito chocante e tal. E aí foi colhido o depoimento dela e tal. E aí, depois que ela assinou o depoimento, a juiz falou, tá, você tá liberada, pode ir. E aí ela falou, não, eu vou esperar esperar o réu. Aí o juiz falou, mas por que você vai esperar o réu? Aí ela falou, porque eu moro com ele, eu vim com ele. Então você imagina, quando ela falou isso, ficou todo mundo assim, né? Desconforto enorme na audiência. E aí o juiz falou, mas espera aí, como assim? Como é que você mora com ele, né? Depois de tudo isso que aconteceu e tal. E aí ela falou que sim, que ela tinha uma irmã pequena, né, menor, e que ela não tinha condições de sair de casa com a irmã, e que ela não ia permitir que ele fizesse com a irmã o que ele tinha feito com ela, e que, portanto, ela morava junto com ele, porque ele trabalhava e sustentava a casa, e que ela, então, cuidava da irmã. E aí ela, então, trabalhava no período que a irmã estava na escola, pegava a irmã na escola, ia para casa e falou que não desgrudava da irmã nem um minuto para que não acontecesse, né, o que aconteceu com ela. E aí, né, a gente fica atônito nessa situação. Você imagina se tem um monte de gente acompanhando a audiência, escutando tudo isso. Um monte de piadinhas e de ilações absurdas, né? As pessoas poderiam pensar e rir e comentar, o que é lamentável. Mas, então, assim, tem situações muito chocantes. A gente não sabe da situação do outro, da dor do outro, né? E aí, imediatamente, o juiz virou para o réu e falou assim, o seu trabalho, né? Se salvo engano, ele era mecânico. E aí falou, e como é que as suas filhas vão se sustentar quando o senhor for preso? Ele falou, não sei. E aí acabou a audiência, né, ele assinou o ato, eles dois foram embora, e aí a gente ficou lá calado, sem falar nada. Porque, e aí, ele ia ser condenado, ele foi condenado, não sei, né, porque eu fui da ativa do processo, não sei o que aconteceu com o processo, mas certamente ele foi condenado, uma pena mínima aí de uns 6 anos. E como é que ficou essa menina com essa irmã para se sustentar, né?
Então, assim, são situações muito complexas mesmo. E o juiz tem que estar atento a isso. Tem que estar atento a casos em que ele tem que restringir a publicidade do ato. No caso, atualmente, dos crimes de natureza sexual, naturalmente é sigiloso. Mas tem outras situações que tem que preservar a vítima, né? E essas informações, você vê como é difícil o papel do juiz, esse juiz para condenar essa pessoa, porque sim, ele tem que ser condenado. Ele fez um crime horrível contra a própria filha. Mas e como é que vai ficar a situação dessas duas filhas, né? A sobrevivência dessas duas filhas quando ele for preso? Ele vai deixar de, né, de sustentar a casa? Não é por isso que ele não tem que ser condenado, não é isso que eu estou te falando. Mas são situações muito complexas. E você imagine o dia a dia dessas filhas nessa casa, com esse pai, precisando dele, do dinheiro dele, né, para ser sustentada, mas por outro lado, toda a relação complexa que envolve você ter sido vítima dessa pessoa e estar ali naquela residência com ele. Então, assim, são realmente casos muito delicados, né? E aqueles que querem seguir a magistratura têm que ter muita firmeza nesse momento, né? Um discernimento muito grande. Tá bom? É isso. Então, terminamos por hoje essa aula de prova criminal dos meios de prova. Continuamos na próxima aula, tá? Um abraço.